Nossa palestra hoje ela fala sobre sentimento, né? Só que sentimento é uma coisa muito própria, muito nossa, né? Cada um tem o seu sentimento. Cada um tem o sentido da sua vida, das suas coisas, né? Mas a gente já parou para pensar como é que foi o nosso sentimento do nosso dia de hoje? Como é que eu me senti? Né? Como é que eu tô? Qual o sentimento que eu carrego hoje? Porque cada dia a gente carrega um sentimento diferente. E por que isso? Porque às vezes a pessoa que se para na minha frente me causa um sentimento. Às vezes o meu filho que me irrita, ou que me dá muito carinho, me causa um outro sentimento. E a gente vive num turbilhão de sentimentos. Vou até pedir desculpa para vocês que eu não sei falar tão técnico, tá? Então, assim, a gente vive nisso o tempo todo. E aí acontece uma coisa muito séria na nossa vida, porque às vezes os nossos sentimentos eles são maravilhosos de amar, de cuidar, de fazer o melhor que a gente pode. Mas nem sempre esses sentimentos eles têm a valia que a gente gostaria que tivesse. Nem sempre as pessoas dão a importância a esse sentimento que eu estou achando que eu estou fazendo o meu melhor. Aliás, eu estou achando não, eu estou fazendo o meu melhor, que é o melhor que eu sei. E aí, como é que fica o meu sentimento dentro de mim? O meu sentimento começa a ficar apertado, cansado, desestimulado, porque às vezes eu acho que o outro não me valoriza como eu deveria ser valorizado, não me ama como eu gostaria de ser amado, né? E o Fábio falou uma coisa aqui que é muito importante, porque sentimento é entendimento, né? Entendimento é o quê? Eu entender quem eu sou, é entender o sentimento que eu estou sentindo nesse momento, porque às vezes o meu sentimento de querer ser reconhecido é muito grande, né? Mas é o meu sentimento. E quem vai ter que trabalhar com isso sou eu, não é o outro. Porque o outro nem sempre vai reconhecer a gente como a gente gostaria. E o outro nem sempre vai dar a importância que eu acho que eu mereço. Ou vice-versa, acontece também. E por que eu estou dizendo isso? Porque no nosso dia a dia a gente tem um turbilhão de sentimentos. A gente acorda, se prepara para levantar, toma um banho, toma um café, vou trabalhar, deixa a comida do filho, quem tem filho, né, organiza aquelas coisas e corre para o trabalho. Aí chega no trabalho empolgado para trabalhar, para fazer as coisas. Daqui a pouco vem aquele colega que está pesado naquele dia, cheio de sentimentos, que talvez não sabe se lá o que aconteceu na minha vida e descarrega em cima de mim. E como que eu já fico? Cheia de raiva também, né? Mas o que acontece quando ele traz esse sentimento para mim? É aquela pessoa que se contamina, não sou eu. Somos nós. E a gente não vai se percebendo. E a gente vai ficando carregado. E no final do dia a gente chega no nosso lar, ou a gente chega nas pessoas que a gente mais gosta e a gente descarrega também, né? E assim vai virando uma bola de neve sucessivamente. Só que quem tem que se dar por conta disso somos nós, não é o outro. E a gente, por incrível que pareça, a gente sabe quando a gente está bem e do nada a gente fica mal. A gente fica irritado, vem aquela irritação do nada, assim. A gente sabe. Só que daí eu tenho duas alternativas nisso. Eu posso continuar reclamando, eu posso continuar alimentando aquilo, ou eu posso ir num cantinho, fazer uma prece, ou raciocinar. Pensar assim, mas por que eu estou sentindo isso se eu estava tão bem e agora o que aconteceu? É? O Fábio disse uma coisa aqui, que a gente é energia, que tudo é energia. E é verdade, é energia mesmo. Porque quando a gente está no meio de uma pessoa que é muito alegre, que ri muito, a gente não acaba ficando alegre e rindo muito? E quando a pessoa reclama demais, está no meio da gente, e quando vê a gente não está reclamando também, ou a gente não está mais nem suportando ficar do lado da pessoa? Pois é, porque tudo é energia. Só que quem escolhe essa bagagem de querer ficar com ela ou não, é a gente. Só que a gente tem o costume de não pensar,
de agir ao léu. Né? Quando eu digo assim, agir ao léu, o quê? Eu vou deixando me levar. E aí quando vejo, eu já estou tomada por aquilo. Né? É que nem quando a gente tem um problema na vida da gente, quando Deus impôs, não. Porque Deus não impõe nada pra gente. Mas é quando a vida se apresenta alguma prova pra gente, alguma coisa que nos é difícil e a gente precisa aprender, como por exemplo alguma doença, ou algum problema financeiro, enfim, que é o mais comum do nosso cotidiano, e a gente começa a entrar naquela bola, naquele desespero, meu Deus, por que comigo? Né? Por que está acontecendo isso? Eu preciso sair disso. Como que eu vou sair? E às vezes, em vez de eu pensar e raciocinar como eu vou sair, eu vou me sentindo mais angustiada. Porque eu não mereço isso. O que eu fiz para merecer? Às vezes eu fico perguntando. Por que a vida está fazendo isso? Eu só faço bondade para os outros. Assim eu acho. Né? E a gente fica se questionando. Só que chega uma hora na vida da gente que a gente foi lá tão baixo, mas tão baixo, que a gente caiu, que a gente é obrigado a gritar. Dar um grito de socorro dizendo assim para alguém, me ajuda. E quando eu digo esse alguém me ajuda, é figurado, porque eu posso dizer assim, cheguei no meu limite, corri no centro espírita, pedi ajuda para alguém. Ou cheguei no meu limite, dobrei o meu joelho no meu quarto e fiz a minha prece com toda a fé que eu tenho. E aí parece que do nada as coisas vão melhorando. Mas eu precisei chegar até ali para me reerguer de novo. Né? E quantos de nós não faz isso? E quando eu digo nós, é nós todos. Quantos de nós às vezes não leva uma bagagem, vai levando aquela bagagem, vai botando um pezinho mais e vai sobrecarregando. E quando o fardo fica tão pesado, a gente tem que largar ele e pedir ajuda. Mas aí a gente já está num tempo que a gente já não aguenta mais, né? E aí quando a gente chegou nesse estado e a gente decide largar aquela bagagem, a gente começa a melhorar. E a gente vê assim que aquela bagagem não era tão pesada. Que eu podia ter tido outros tipos de sentimento. Porque eu poderia ter feito diferente. Mas naquele momento eu estava tão tomada naquele turbilhão que eu não consegui ver. Né? E aí eu gosto de citar para vocês uma pessoa que eu tenho muita admiração, que é Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho, ele tomou uma prática na vida dele que eu acredito que era o que nós deveríamos tomar pra gente. Mas não é fácil, né? E eu acho até pra gente fazer isso tudo, a gente teria que ter escrito. Sabe quando a gente vai estudar para uma prova e a gente tinha lá no quarto da gente escrito a matéria, o que tinha que estudar, as nossas colinhas? Eu acho que nós deveríamos ter isso. Porque Santo Agostinho, ele fazia assim. Ele trabalhava durante o dia, ele fazia as bondades dele, fazia as coisas. E ele, no final do dia, ele parava e pensava como tinha sido o dia dele. O que ele tinha feito de bom? O que ele tinha feito que não era tão bom? Né? E o que ele podia melhorar? Ele pensava nisso. Porque ele fazia um retrocesso. Né? E quantos de nós fazem esse retrocesso? A grande maioria a gente não faz, a gente vive no automático. Porque se a gente fizesse esse retrocesso, será que eu voltaria a tratar aquele meu irmão como eu tratei ontem? Que eu me senti mal por ter tratado, às vezes, ele de forma mais rude? Não. Possivelmente não, porque eu já não me senti bem de ter tratado ele assim, depois que aconteceu tudo. Né? E porque eu pensei, eu fui lá e raciocinei, eu disse, poxa, né? E por que a gente se deixa tomar por essas coisas? Né? Por que a gente deixa a vida levar esses sentimentos da gente? Né? Porque a gente está num mundo que a gente está para crescimento. E que não é fácil mesmo crescer. Crescer dói, né? As crianças doem crescer para elas também. Elas têm que se libertar de várias coisas, elas têm que deixar de dar a mão às vezes para a mãe, elas têm que deixar a mamadeira. Então a gente também tem que deixar as coisas para trás. A gente também tem que aprender. E para a gente aprender, a gente vai ter que deixar nossas crenças antigas para trás. A gente vai ter que reconhecer e chegar a dizer para minha irmã, me desculpa porque ontem eu falei contigo assim e acho que não foi legal. E talvez o meu orgulho seja muito grande de fazer isso. Mas é nisso que vai me fazer ser uma pessoa melhor. Né? E se às vezes eu não tenho coragem de falar, porque tem muita gente que não tem coragem de falar, de pedir desculpas. Tem. Infelizmente tem. Mas a gente pode mudar as nossas atitudes.
Porque se eu refletir e se eu parei para pensar nisso, quem pode mudar sou eu, apenas eu. Ninguém mais vai fazer assim, uma varinha de quando eu digo, Daniela, muda, amanhã tu vai ser só amor e paz. Não, é eu que decido ser assim. É eu que decido ser assim, me olhando para quem eu sou. Porque entender de sentimento é falar da gente. É entender quem eu sou, né? Que mãe que eu sou, que pai eu sou, né? Que cidadão eu sou. O que eu faço de diferente? O que eu deixo de legado para as pessoas? Vocês já pararam para pensar que quando a gente não estiver mais aqui, né? Como é que vocês gostariam que as pessoas lembrassem de vocês? Vocês já fizeram essa análise? Como é que as pessoas iam se lembrar de mim? De uma Daniela reclamona, briguenta, né? Ou de uma pessoa que estava rindo, brincando, e que ia lá, acolhia um, acolhia o outro, né? Que tentava ajudar quem podia, que às vezes dava uma resvalada, né? Porque ninguém é santo aqui, mas que acontecia isso. Porque a gente tem que começar a raciocinar, a gente tem que começar a pensar, né? Não é fácil, porque aprender não é tão fácil assim, mas o aprendizado ele só depende de nós, da gente querer fazer as coisas diferentes. E por incrível que pareça, eu tenho certeza que se cada um fizer um retrocesso do seu dia ou da sua semana, cada um de vocês vai saber qual foi o sentimento que não foi bom que vocês tiveram, né? Qual foi o que vocês não fizeram que não foi tão legal e o que foi muito bom que eu deveria repetir de novo, né? Quem é pai e mãe aqui sabe disso. Quantas vezes a gente não chega cansado de um trabalho e às vezes o filho quer só atenção e fica na volta e chama a gente. Daqui a pouco tu acaba xingando, dando um grito, porque a tua paciência está curta. Mas a criança não tem nada a ver com isso, porque ela só quer atenção. Só que daí a gente não se dá por conta disso. Aí a gente se dá por conta, sabe quando? Quando o anjinho deitou na cama e pensa assim, meu Deus, como eu fui privilegiada de ter essa criança. Como eu sou privilegiada de ter essa esposa, essa mãe perto de mim. Aqui aquela mãe que talvez eu fui lá, briguei, e daqui a pouco eu parei para pensar e eu olhei para minha mãe. Meu Deus, mas a minha mãe fez tudo por mim, sabe? A gente é muito reativo. Então a gente precisa começar a pensar. Quando ele diz que a fé é raciocinada, é verdade. É porque a fé a gente precisa raciocinar ela para entender, para botar em prática, para fazer as coisas diferentes. E a gente precisa aprender a fazer isso na nossa vida também. Porque se a gente começar a fazer isso, nós vamos ter atitudes diferentes, né? Quem aqui, eu tenho certeza, quem aqui das nossas gerações passadas, que teve seus pais e suas mães, não fizeram alguma coisa diferente com seus filhos, porque acharam que não foi muito legal o que algumas coisas que aconteceram conosco. Tenho certeza que todos vocês. Mas eu tenho direito de voltar lá e julgar eles? Não. Sabe por que não? Porque eles nos deram o que eles tinham. Eles nos deram o que eles aprenderam e com certeza deram mais do que receberam. Então a nossa obrigação é dar um pouco mais para os filhos da gente, ou dar um pouco mais para as pessoas que estão perto da gente, porque a gente está aqui para evoluir, para fazer isso diferente. Né? Mas isso quem vai se dar por conta disso sou eu. Né? E por que as coisas que criaram tantas raízes na gente e machucou, às vezes a gente conseguiu fazer diferente? Né? E por que aquelas coisas que às vezes acontecem com a gente do nada, eu vou dar um exemplo para vocês. Vem uma pessoa ali que a gente não gosta muito, não tem afinidade, e daqui a pouco fala alguma coisa e parece que causou um turbilhão. E a gente alimenta aquilo, fica louco, dá uma raiva, uma coisa assim no coração da gente, assim, a gente muda de comportamento de uma hora para outra. Muda a sintonia. A gente sabe que aquilo não é legal, mas muitas vezes a gente se deixa tomar por isso. Então, por que a gente não faz um retrocesso desses dias, das coisas que acontecem, para modificar isso? Porque a mudança das coisas, a mudança da nossa vida, ela não está na mão de ninguém. Não, ela não está. Ela está na mão da gente.